Pé, por gentileza. Deus seja louvado. Estamos nós hoje no 131º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: ninguém odiou a sua própria carne. Efésios capítulo 5, versículo de número 29, que diz assim o texto: porque nunca ninguém aborreceu ou odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Obrigado, pode ocupar o seu assento, desde que não impeça de tu dares glórias a Deus. O ser humano já nasce com instinto de cuidar do próprio corpo. Alimenta-se, veste-se, toma banho, protege o seu corpo do desconforto, das dores e dos ferimentos. Sua sobrevivência depende desse cuidado. No dizer de Bir, aquele que aprendeu a pensar sobre sua esposa como se fosse a sua própria carne, como é seu dever, haverá de nutri-la e apreciá-la como Cristo faz com a sua igreja. Então a primeira oração do texto aí é: porque está explicando, nunca, em nenhum momento, esse nunca ninguém, ou seja, em nenhum momento, ninguém jamais aborreceu ou odiou a sua própria carne. Escute isso aqui, a palavra no caso aí, odiou, é a palavra grega misel, que significa odiar, detestar, perseguir com ódio, rejeitar, não amar, amar menos ou desprezar. Jamais uma pessoa em sã consciência buscaria o seu próprio mal. As pessoas que assim procederam, de acordo com os relatos bíblicos, estavam sob uma forte influência maligna. Quando o casal, o marido e a mulher, de fato entender que se tornaram um, e um faz parte do outro, jamais viverão em inimizade. Perceba isso comigo nesta leitura, em Gênesis 29, capítulo 29, versículo 30 e 31. Perceba essa leitura. Aqui está falando de Jacó com as suas duas esposas, no caso, a Raquel e a Leia. Você sabe, Deus jamais quis que existisse poligamia. O que é poligamia? Uma pessoa ser casada com mais de uma. Deus estabeleceu a monogamia, que é o casamento de um homem com uma única mulher. Só que em tempos passados, por causa tanto da dureza de coração do homem, Deus acabou permitindo, Deus não quis, Deus acabou permitindo. E aqui esse texto explicando bem claro, Deus permitiu até a chegada de Cristo. Depois que veio Cristo, isso encerrou, já não tem mais permissão, tá certo? Então veja só que coisa, porque Cristo é o perfeito, então ele mostrou o modelo perfeito de como que deve se viver, tá certo? Então eu estou aqui lendo esse texto, mas o que a gente vai extrair desse texto é um princípio. Então veja só, e entrou também, no caso Jacó, entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida aqui, amada menos, tá certo? Inferiormente, ela foi amada inferiormente. Deus então ali atendeu a aflição dela e acabou abrindo a madre dela, que era sinônimo de muito prestígio para a época. Então, qual que é o princípio que nós tiramos aqui, que permanece nesse texto? Veja, Leia era aborrecida, Leia era rejeitada, Leia era desprezada, não amada. Então eu entendo uma coisa, depois de Deus, ele é único na nossa vida, tá certo? A pessoa mais importante para quem é casado é o seu cônjuge. Eu quero que você guarde isso, anote isso. Para a pessoa que é casada, depois de Deus, a pessoa mais importante da sua vida é a pessoa com quem você casou. É a pessoa mais importante, é o vínculo mais importante.
Você deve tomar nota disto. Quando o marido ou a esposa começa a amar menos ou desprezar o seu cônjuge, é uma pergunta, né, na verdade. Quando o marido ou a esposa começa a amar menos ou desprezar o seu cônjuge? Quando passa a amar mais, por exemplo, o seu trabalho, sua profissão, ou outra pessoa, ou qualquer outra coisa. Então você perceba que Jacó, ele casou com Leia primeiro. Só que agora ele está amando a Leia menos. Por quê? Porque ele está amando alguém mais. Então é assim que alguém começa a ser desprezado, na inferioridade de amor. Só que agora você perceba uma coisa. Quem ou que eu amo sempre terá mais de mim. Eu vou repetir isso aqui. Quem ou que eu amo sempre terá mais de mim. Então, se eu amo alguém, essa pessoa que eu amo vai ter mais de mim. Quem é que nós mais amamos? Deus. Quem é que mais tem de nós? Deus. Então, se você centra o seu amor em algo, conforme já deu exemplo, vamos supor, a coisa que a pessoa mais ama é o trabalho dela. O trabalho dela vai sugar ela, porque a pessoa se doará para aquilo, porque é o que ela mais ama, entende? Então é por isso que nós temos que entender uma coisa aqui muito importante. Eu vou repetir isso aqui que é muito importante. Quem ou o que eu amo sempre terá mais de mim. Alguns exemplos bíblicos, eu digo pelo menos 2. Abraão, ele tinha 8 filhos, mas ele amava mais a Isaac. Por quê? Por causa da Sara. Então ele tinha um amor genuíno pela sua esposa, a Sara. Aí ele teve a concubina Agar e depois teve uma outra esposa, um outro matrimônio, depois que Sara morreu, aí tá certo, né? Ele era viúvo e pode casar de novo. E ali ele teve mais 6 filhos com Quetura. Só que porque ele amava Sara, ele tinha um amor maior por Isaac. Então ele tinha 8 filhos. Nos dias de hoje, é claro, um pai jamais pode fazer diferença de amor para os seus filhos. Você tem que amar todos os filhos igualmente. Mas eu estou dizendo aqui, dentro desse panorama aqui que eu estou dando, desta visão bíblica, o que acontece? Abraão, ele teve 8 filhos, mas ele amou mais Isaac. Aí você lê em Gênesis 25, 5 e 6, o texto diz, e deu tudo o que tinha para Isaac. E para os outros filhos, só presente. Então veja, ele por amar mais a Isaac, ele deu tudo o que tinha. Então aquele a quem você ama, você vai se entregar. Outro exemplo disso é o próprio Jacó. Gênesis 37, 3 e 4. A Bíblia diz que Jacó, no caso de Israel, teve o seu nome mudado pelo Senhor Deus. Ele amava mais a José do que todos os seus outros filhos. E para quem que ele deu a túnica colorida? Para José. E o texto é bem claro. Por quanto ele amava José. E por que ele amava mais José do que os outros filhos? Por causa de Raquel. O amor dele por Raquel fazia ele amar o filho. Entende? Aí ele despejava. O amor que ele sentia pela mãe, ele começou a despejar no filho. Então, como eu amo a ela, então eu passo a amar ele, e o que eu faço? Eu dou tudo que eu tenho para ele. E aí diferenciou o menino. Só que aquele amor que ele despejava em José, tinha sua raiz na mãe dele. Glória a Deus. Agora pega isso aqui e não esqueça nunca mais. O amor sempre resulta em dar mais, nunca menos. Jesus, ele falou para a igreja de Éfeso. Quem que é a igreja de Éfeso? A esposa de Cristo. Olha o que Jesus falou. Isso aqui é forte, gente, dobra atenção. Olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, do 1 em diante. Ele diz assim, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança e a tua fidelidade. Quando fala lá que eles colocaram à prova os falsos apóstolos, está dizendo, vocês são fiéis a mim. Então veja só, mas Jesus diz uma advertência contra aquela igreja. E qual é a advertência de Cristo? Mas eu tenho contra ti que deixaste o quê? O primeiro amor. O amor acertado, o amor genuíno, aquele amor puro, aquele amor que aquece o coração. Ou seja, tem cônjuge que faz as tarefas do lar, é trabalhador, persevera nas coisas do Senhor, mas não trai o seu cônjuge por questões de caráter que ele tem, mas não ama mais como antes. Está na mesma casa lá, trabalha, cuida,
faz tudo. Por quê? Porque ele aprendeu, ele teve um bom ensinamento na sua casa, teve uma boa liderança, então ele tem caráter, é uma pessoa de fato de caráter, mas está ali, é uma coisa que meio que forçada, e ele está defendendo o caráter dele. Não é a questão do amor que ele tem, ele está defendendo o caráter que ele tem. Então isso é amor próprio, entende? E agora veja o que Jesus, ele está aqui nos ensinando. Viver e fazer, olha só, viver e fazer algo sem amor, para Deus não tem valia. Eu vou repetir isso aqui. Viver e fazer algo sem amor, para Deus não tem valia. 1 Coríntios, do 13, do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, que eu conhecesse todos os mistérios, que eu tivesse fé que transportasse os montes, que eu pegasse toda a minha fortuna e desse em sustento dos pobres, etc, etc. Ele disse assim: se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria, de nada me valeria. Então o que vale é o amor. Diga isso comigo, com a mão direita levantada. Diga: o que vale para Deus é o amor. Então viva com amor, aleluia, glória a Deus. Olha que coisa tremenda, minha gente. Então, olha o que Jesus está dizendo para a sua esposa, para a sua igreja. Olha, eu estou vendo, você trabalha, eu estou vendo, você tem fidelidade, estou vendo o teu esforço, estou vendo a tua dedicação, estou vendo tudo que você está fazendo, mas eu estou vendo que você já não me ama mais, como você me amava antes. Não faz mais borboletinhas no seu ventre, você não sente mais cocequinhas. Gente do céu, oh meu Pai amado, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Deus não instituiu o casamento para que o casal vivesse de forma infeliz e nem muito menos separar-se, conforme em Mateus 19:6 diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aleluia. Agora olha que coisa tremenda, vamos ler isso aqui, Malaquias 2:16. Eu estou na palavra aborrece, odeia, olha só. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece, odeia, o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, infiéis. O que ele está querendo dizer aqui? Deixa eu explicar para vocês. Quando ele fala encobre a violência com a sua veste. Olha o que aqui o tradutor colocou como repúdio. Alguns colocam como divórcio, porque a palavra ali tem um sentido de mandar embora. Uns colocam repúdio, mas repúdio e divórcio são duas coisas diferentes, tá certo? Agora vamos lá, vamos colocar aqui antes de eu explicar. Deus planejou o casamento para ser precioso, estimado, mantido em honra e de grande valor diante de todos os homens. Está escrito em Hebreus 13:14, venerado, honrado entre todos, seja o matrimônio diante de todos. Não, escute isso aqui, não aceite divórcio e nem muito menos viver um casamento sem brilho, sem o prazer do Senhor. Deus é o construtor da sua casa. Amém, alguém se alegrou pela palavra. Agora escute isso aqui, o Salmo 127 fala sobre isso. Agora escute isso aqui, olha o que o texto diz. Deus está dizendo que não quer, o que é repúdio? É viver na mesma casa e não se amar, isso é repudiar. Eu sou casado, estou vivendo na mesma casa, mas a questão é o quê? Eu durmo num canto, ele dorme no outro, já não há mais aquela cumplicidade, aquele companheirismo, aquele prazer de sentar juntos. Vivem às vezes, entre aspas, como dois amigos, mas já não tem mais vida íntima. Não, filho, Deus odeia isso. Tanto isso, e quanto o divórcio. Lembrei-me agora, isso faz muitos anos atrás, na primeira igreja que eu pastoreei, eu tive uma experiência, o marido ele antes de ser crente, depois se converteu, antes de ser crente, tinha problema com bebida, e ele acabou cometendo algo dentro da casa dele que magoou demais a esposa, a ponto que um dia ela apontou o dedo para ele e falou assim, olha, eu não vou me separar de você, mas com uma condição, a gente vai viver na mesma casa, mas vamos viver como dois amigos. E isso vinha se passando anos, e eu lembro que ele chamava a esposa dele, sabe do quê? De irmã. Eu nunca vi ele chamando a esposa dele de minha esposa. Ele sempre dizia, a irmã fulana de tal.
a irmã fulana de tal. E aí depois o Espírito Santo foi e revelou e trouxe ela até nós. E ali ela se confidenciou. Deus é Deus de restauração. Aleluia. Senti que uma porta se abriu aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Você vai desfrutar das bênçãos que Deus preparou para a sua família. Aqui que o Malaquias está dizendo, o que é alguém que encobre a violência com a sua veste? Ou seja, ninguém está sabendo, ninguém precisa saber, a gente está aqui vivendo essa vidinha empurrando com a barriga aqui, porque está escrito na Bíblia que não pode separar, então vamos viver assim desse jeito mesmo, é cada um do seu canto. Isso é encobriu a violência. Mas Deus está dizendo que odeia. Deus está dizendo que isso é deslealdade, que isso é infidelidade. Aleluia, Deus não planejou isso. Deus planejou algo tremendo a teu respeito, ao respeito do teu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, veja que coisa tremenda. Ninguém em sã consciência vai odiar a sua própria carne, amar menos. Ninguém em sã consciência, só se estiver sob influência do mal. Ninguém, jamais, tá certo? Então não ame menos o seu cônjuge, não ame menos, ame mais. Não seja um amor decrescente, cada vez vai se desgastando, não, mas que você venha crescer, aleluia, aumentar. Que os anos passem e não que fique aquela situação, aquele peso, ai, não aguento viver com essa pessoa do meu lado, e você vai empurrando aquilo, não, vai passando os anos, cada dia o casamento mais fortalecido, cada dia mais abrilhantado, cada dia mais, vai recebendo isso aí, pelo amor de Deus, não finge que você não está ouvindo não, hein? Deus vai consolidar muitas coisas hoje aqui. Então vamos lá. Parte B do versículo de número 29, ele diz assim, mas antes alimenta, e aí está nessa tradução, sustenta é cuida. Vamos trabalhar essa parte B aí, tá? Sustenta pode ser traduzido como cuida. Vamos primeiro aqui, alimenta. A palavra alimenta é trefo, que significa nutrir integralmente, ou seja, completamente, alimentar. Este alimentar, este nutrir, não é apenas na questão física do corpo, alimentação, mas também no bem-estar da alma e no crescimento espiritual. Eu quero extrair com vocês aqui agora alguns princípios ou algumas lições do relato de Elias com a mulher de Sarepta, aquela viúva de Sarepta. Deus me deu algumas lições naquele texto. Como que começa ali o texto? O texto começa assim, ó. O profeta dizendo, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. Veja, ele falou, ó, segundo a minha palavra. Ele não está falando segundo Deus, ele falou segundo a minha palavra. Logo, Elias era um homem de palavra. A palavra dele não fazia curva, ele é homem de palavra. Aquilo que ele falava, ele sustentava o que ele falava. Agora perceba isso aqui, que coisa importante. Ou seja, um homem de palavra é alguém confiável. Mas quando ele chegou na casa da viúva de Sarepta, diante da necessidade que aquela mulher tinha, porque a mulher falou, eu não tenho mais nada aqui, só tenho um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, vou amassar um bolo, eu e meu filho come, e depois a perspectiva de vida é essa, vamos morrer. Só que agora ele não fala segundo a minha palavra, olha como ele muda, ele fala, assim diz o Senhor. Ele não falou, ó, na necessidade de manter uma casa, ele não está dizendo segundo a minha palavra. Ele está dizendo, assim diz o Senhor. Da panela não vai acabar, não vai faltar a farinha, e nem da botija não faltará o azeite. E a Bíblia diz que aquela mulher foi sustentada, alimentada todo aquele tempo. Então veja só isso. Ou seja, o homem de palavra que depende de Deus vai nutrir a sua esposa. Eu vou repetir isso aqui. Um homem de palavra que depende de Deus vai nutrir a sua esposa em todos os aspectos da vida. E aqui cabe uma palavra profética, Deus proverá para os varões, aleluia, todos os recursos para você alimentar a sua casa. E para as irmãs também, eu estou profetizando e você deve pegar a palavra profética. Aleluia, o homem de Deus está dizendo, assim diz o Senhor, ele está dizendo, é Deus que sustenta essa casa, é Deus que ampara essa casa, é Deus que envia os recursos para essa casa, é Deus que dá o mantimento dessa casa, é Deus que envia o recurso para pagar as contas dessa casa. Recebe os recursos de Deus para manter a sua casa.
Eu estou profetizando em alto e bom som. Recebe os recursos de Deus para ter a sua casa mantida, nutrida, suprida, bem alimentada. Xaracai, emarraceia. Agora veja só. Depois desse momento, agora chega o versículo 17, capítulo 17, versículo 17, que eu quero ler com vocês. Depois dessas coisas, que a casa foi mantida, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, ou seja, morreu. Versículo 18. Então ela disse a Elias, olha lá, diante do problema o que ela fala, que tenho eu contigo, homem de Deus? Veja, surgiu o problema, ela está dizendo agora, o que eu tenho com você? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Quais as lições que nós tiramos desse texto? Primeiro, surgiu o problema na casa, a mulher diz, não tenho nada contigo. O que começa a acontecer? Suas coisas são suas coisas, minhas coisas são minhas coisas. Cessa a relação íntima, não tenho mais nada com você. Então, surgiu o problema, não tenho nada a ver com você. Eu e você não se combina, não tem química, aí inventa essas coisas aí, né? Nunca teve amor, não tem mais nada. Agora pega isso aqui, agora ninguém falou nada nessa hora. Mas veja. Nesse caso específico, Elias não tinha culpa do problema. Elias tinha culpa que o menino morreu? Claro que não, ele não tinha culpa de nada, mas ela está dizendo, ó, você veio trazer a minha memória, você veio trazer aqui a minha memória, do meu pecado, do meu erro. Ela está dizendo, ó, eu tenho algo que está na minha memória aqui, eu estou tentando esquecer, mas sempre vem alguma coisa que me faz lembrar. Tem um problema no meu passado que eu ainda não resolvi, tem um trauma no meu passado que ainda não resolvi, aí surge um problema, eu jogo em você. Eu jogo o problema em cima de você. É isso que ela está. Em outras palavras, o Elias tem, o homem tem alguma coisa a ver com a situação dela? Não tem. Mas só que agora, por ela ter um problema mal resolvido, oh meu Deus eterno, a mulher não estava bem emocionalmente, psicologicamente, com algo que aconteceu no passado, uma situação mal resolvida. Então ela estava jogando a culpa em Elias. Então o primeiro ponto, tem que resolver as pendências. Até quando você vai continuar carregando isso para dentro do teu relacionamento? Sofreu com o pai, sofreu com a mãe, sofreu com o parente, sofreu com alguém, sei lá, sofreu algum trauma. Aí tudo que acontece vem na memória. Aí pega e joga em quem está lá dentro. Transfere a culpa daquilo que lhe aconteceu em quem não tem culpa. Está errado. Isso está totalmente errado. Existem pessoas aqui que têm pendências que precisam ser resolvidas hoje. Pastor, com quem que eu resolvo essa pendência? Com você mesmo. Vai ficar vivendo desse passado até quando? Vai ficar se alimentando dessa porcaria, desse sofrimento até quando? Viva o que Deus tem para a tua vida no dia de hoje. Aí qualquer problema que surge, já vem à memória. Aí fica se vitimizando. E eu não estou aqui dizendo que não foi doloroso para você. Eu não estou aqui dizendo que foi fácil. Nunca foi para ninguém. Mas eu estou dizendo que existem pessoas, ai porque eu fui rejeitado, ai porque me fizeram, ai porque me machucaram. E aí você fica guardando, alimentando esse sentimento. Aí tudo que acontece, qualquer problema, aí quem estiver mais perto você joga em cima. Aí despeja em cima. Não, filho, resolve essa pendência de uma vez por todas. E uma outra coisa aqui, ó. Nesse texto que eu aprendo uma outra lição, que muitas vezes acontece entre os casais, o que acontece entre os casais, veja só, que muitas vezes acontece entre os casais é quando o problema com os filhos adoece o relacionamento. Veja, o problema é com o menino, mas aí está atrapalhando o relacionamento do homem e da mulher. Veja, o problema está com quem? Está com o filho. Só que agora o problema com o filho
está sendo um entrave no meio do relacionamento. Em vez de os dois unir forças para vencer o problema com o filho, aí acaba adoecendo o matrimônio. Escute, aqui, dentre todos que estão aqui, tem pais aqui que têm uma experiência maravilhosa de ter filhos maravilhosos, que ele já tem uma inclinação, ele é uma pessoa que você fala, vai. Agora tem pais aqui que tem uma experiência amarga, e não é porque não ensinou, porque não orou, é porque ninguém sabe, é da pá virada a pessoa, você ensina de um jeito, ele contraria e faz do outro. É uma dor de cabeça, você fala, não casa com tal pessoa, vai e casa. Você fala, não faz isso, vai e faz. E aí aí o casal não pode deixar isso afetar o relacionamento. Aí para a vida conjugal para ficar. Não, você tem que entender uma coisa que eu aprendi com o meu Deus. Só Deus pode salvar. Só Deus pode libertar. Só Deus pode transformar. Então, às vezes, o teu filho, tua filha tem dado problema por aí afora e que faz arrancar os cabelos da cabeça, te dá noites de mal dormidas, mas você não pode deixar que isso afete o seu relacionamento. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar que o brilho, aleluia, do fervor conjugal venha se apagar. Não pode. Agora, veja como que o homem de Deus resolve o problema. Como que Elias resolveu o problema da família? Está no versículo aí de número 22. Como ele resolveu, né, o problema da família e nutriu essa mulher. Nutriu ela, emocional, psicológica e espiritualmente. Veja, o marido nutre a esposa, o marido alimenta a esposa. Não é só fisicamente não, filho. Nutre ela emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Pastor, como que eu faço isso? Fazendo o que Elias fez, ó. E o Senhor ouviu a voz de Elias. Volta o versículo 21 aí. O 20, perdão. 1 ainda, 19. E ele disse, dá-me o teu filho. E ele levou do seu regaço. E levou para cima. Olha onde ele levou o menino, para cima. O menino representa o quê? Um problema. Ele levou o problema para onde? Por que você quer carregar o problema para dentro? Por que você quer carregar o problema para baixo? Leva o problema para cima. Porque o que a terra não consegue resolver, o céu consegue resolver. Versículo 22 agora é 22. Vamos lá. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículo 23. O 24 aí. Então a mulher disse a Elias, nisso, conheça agora que tu és homem que tu és homem. Agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Qual é a lição que nós aprendemos aqui nesse texto? Elias resolveu o problema levando ele para cima, ou seja, orando ao Senhor. E agora, quando ele orou, o que aconteceu? A situação que estava ruim reviveu ali, ou seja, estava com problema, não está mais. Esse reviveu é a palavra hebraica hayá, que significa ter a vida ou a saúde restaurada. Em outras palavras, seja o profeta, seja o homem da sua casa, aquele que ministra a vida. Aquela mulher falou, agora eu vejo que tu é homem, porque você ministra a vida dentro dessa casa. Então, aleluia, seja o profeta da sua casa, seja a profetisa da sua casa. Não pragueje a sua casa, não amaldiçoe a sua casa. Não diga, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui é um inferno, isso aqui é uma porcaria. Troque essas palavras. Deus reina aqui, Deus abençoa aqui, Deus se manifesta aqui, Deus opera aqui, Deus trabalha aqui. Profetiza a vida. Aleluia, Deus está restaurando, aleluia, estou sentindo graça de Deus aqui. Hoje você vai sair daqui com uma palavra de vida na ponta aí dos seus lábios, e essa é a palavra que vai fluir da sua boca, ainda que nos momentos ali de fúria, e você quer praguejar, mas o Espírito Santo vai dar um cala-boca nessa palavra, e vai trocar maldição em bênção. Deus vai colocar palavras de vida na tua boca, aleluia! Aleluia, é assim que se resolve o problema, o conflito na casa. Pega o problema e leva para o quarto alto. Só
Sobe para a parte mais alta da casa. Elias levou-me, veja como se resolve o problema. Eu não li o texto ali, mas já está no texto. O profeta leva e deita sobre o menino. Ele deitou sobre o menino. O que é deitar sobre o menino? É pele na pele, é calor humano. Para que se distanciar? Não vai resolver nada. Gruda na mão dessa parceira, deste companheiro aí e fala: vamos reviver esse casamento. Vamos ver a glória de Deus na vida dos nossos filhos. Aleluia, hoje eles podem estar dando dor de cabeça, podem estar dando trabalho, mas se você pegar a mão da sua esposa, na mão do seu esposo e guerrear junto, você verá a glória de Deus. A alma do menino reviveu, ou seja, o problema emocional foi resolvido, o perdão que causava aquele problema psicológico nela foi resolvido. E agora, espiritualmente, a casa está vibrante. A casa está vibrante. É assim que vai ser na tua casa. A tua casa vai vibrar na presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu tomo posse desta palavra cada dia mais. Então, vamos lá, versículo 29, voltando. Então, porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta. A palavra sustenta é thalpo, que significa, olha só, aquecer, manter quente. Essa palavra é usada para, sabe quando a ave senta no seu ninho para aquecer, para chocar? É isso. Até que aquele cuidado que ela está dando faça com que aquele filhote fique o quê? Fica vigoroso e forte. É cuidar com amor, carinho e preocupação. É mimar. Aprende a mimar essa varoa aí, meu. Você não está vendo que ela anda cuspindo fogo aí? Está precisando de umas mimadas. Pastor, e como mima esposa? Chocolate geralmente deixa as mulheres de bom humor. Açaí, aí ó. Uns estão dizendo açaí, outros estão dizendo Pix. Essa do Pix é boa mesmo, né? Cartão sem limite, aí ó. Então, aleluia, glória a Deus. Jesus é bom, né? Vem comigo. O marido que ama a sua esposa busca em Deus cumprir a responsabilidade de atender às necessidades dela, de maneira a ajudá-la a crescer em Cristo e a dar-lhe conforto e proteção. Vamos lá, 1 Pedro 3,7. Leio o versículo, depois eu trabalho ele inteiro. Igualmente vós maridos, coabitai. Coabitar aqui é morar juntos, viver juntos, é a convivência. Com ela, com entendimento, ou discernimento, ou conhecimento. Dando honra à mulher. Como vaso mais fraco. Não está dizendo que a mulher é o vaso mais fraco, é como se ela fosse. Quero ver aguentar dor que nem mulher aguenta. Forte é a mulher. É que aqui como vaso é mais eu gosto da tradução frágil. Como vaso mais frágil, ainda mais delicado. A mulher é mais assim, por causa do porte físico também, é diferente totalmente. Mas vamos lá. Como sendo vós, co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos trabalhar o versículo aí, a parte A. Maridos, coabitai, ou seja, morai juntos, convivei, com ela, com inteligência, com discernimento. A palavra aí, que foi traduzida aqui como entendimento também, é gnosis, que significa conhecimento mais profundo, mais amplo, mais completo. Escute, não tem como ser melhor na convivência, na vida comum do casal, se não aprender no estudo bíblico, palestra para casais, livros que trabalham a questão da família. Tem que aprofundar o conhecimento para poder aplicar sabiamente. Qual foi? Escute só, calcula aí a idade que você tem. Qual foi o último livro que você comprou? Como ser um melhor marido? Como ser uma esposa virtuosa? Qual foi o último livro que você comprou? Alguém está dizendo, nunca comprei. Então veja, por que não melhorar?
Por que não melhorar? Por que você não compra um livro? Compre e dá de presente. Vai lá, isso aqui vai lá, invista isso. Por que acha que tem uma necessidade de ter ensinamento? Porque só assim a gente vai aprender a conviver. Só assim vai aprender a conviver com inteligência, com discernimento. Uma noite como essa, um ensinamento como esse, é muito valioso. Isso aqui pode salvar uma família. Tá certo? Então nós temos que crescer nesse conhecimento. Não é um conhecimento raso. Aqui o significado da palavra é um conhecimento mais amplo, mais profundo. Eu me lembro de uma fase, eu sempre digo no começo, principalmente no começo do meu relacionamento, eu e minha esposa tivemos muita complicação de convivência. Tinha muitas aquelas discussões verbais, porque a gente era muito imaturo e casamos novo, ela logo engravidou, teve mudança no corpo. Eu nunca tinha me relacionado, entende? Assim, e ela também não. Então, duas pessoas, a gente é 18 para 19 anos, casamos muito cedo, muita inexperiência, e a gente tinha vários conflitos. E aí o que aconteceu? Eu me lembro, sabe quando muitos comportamentos eu comecei a mudar e ela também? Eu lembro que eu comprei uma Bíblia de estudo para casais. Eu comecei a ler aquela Bíblia, e eu comecei a mudar, colocar em prática aquilo que eu estava lendo. E não é que o negócio fluiu e assim vai, entende? Hoje, graças a Deus, olha que bênção, que bênção, que bênção. Porque tem uma fase do casamento que a pessoa fala, o que eu fui fazer da minha vida? Mas quando você vence, escute, quando você vence essa barreira e tem esse conhecimento amplo de como conviver dentro da casa, se torna uma maravilha, se torna um céu lá dentro, isso é um céu dentro da casa. Então, por isso que você tem que apreciar, não ser aquelas pessoas matutas, não quer aprender, não quer melhorar, pare com isso. Procure melhorar. Você tem que ser honesta com você mesmo. Nisso aqui eu só falho, né? Então compre materiais, livros, ouve palestra de casais, ouça, tem um monte. Às vezes não precisa, tem tanta mensagem no YouTube de bons ministros. Vai lá ouvir junto, pega lá, ouve junto lá, vai ver como que vai dar resultado. Vai ser maravilhoso essa convivência. Aleluia, Deus seja louvado. Que mais? Dando honra, ou mostrando honra, a mulher como vaso mais frágil. Honra, aqui no grego é timê, que significa preço, valor, respeito. O marido deve valorizar e ter a sua esposa em grande estima, mostrar admirável respeito por ela. O marido deve elogiar sua esposa de caráter nobre e chamá-la de bendita. Conforme nós vemos em Provérbios 31, 29, que está escrito lá, o proverbista diz assim, muitas mulheres agiram virtuosamente, mas tu, ó mulher, és superior a todas elas. Ele está querendo dizer, esta mulher é a mulher do meu mundo, esta mulher é a mulher da minha vida. Ele olha, tem muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas a minha é a maior delas. A minha diferença, olha que coisa tremenda isso aí, não? E a palavra superior aqui, que é traduzida em Provérbios, é alá, que significa ser superior, subir, ascender. E essa palavra era usada para as pessoas que subiam ao templo para comparecer diante de Deus. Ou seja, a mulher que busca em Deus desenvolver o seu papel de esposa, mãe e etc., é superior. É em Deus que alcança isso. E essa palavra, escute isso aqui, essa palavra honra, aqui, foi usada por Paulo para falar o quanto Cristo valorizou a igreja, em 1 Coríntios 6,20, que ele diz, vocês fostes comprados por bom preço. E qual foi o preço que Cristo pagou? O sangue, pagou com a própria vida. Olha o valor, olha a honra que ele deu para a sua esposa. Então essa é a honra que o marido deve dar para a sua esposa. É entender que a esposa não pode ser desvalorizada, mas como um vaso precioso, deve estar em grande estima e honrada. Irmão, o que você vai honrar mais? Tem um vaso de ouro, um vaso de prata e um vaso de barro. O que você vai honrar mais? Qual que é mais valioso?
O ouro. E por que aí você me pergunta, mas por que o ouro é mais valioso que a prata e mais que o barro? Por que é mais valioso? Porque as pessoas valorizam. Por que o ouro é valioso? Porque ele é valorizado. E se alguém falar, o ouro não vale mais nada, agora a gente vai valorizar a pedra. O que vai ser valorizado vai ser a pedra. Por que o ouro é valorizado? Porque os homens dão valor para o ouro. Só por isso. Agora está entendendo qual que é o mistério? O preço que você der, o valor que você der, é o que ela vai valer. Entende? Aí você olha para sua esposa e fala, não vale nada. Por isso você não dá nada por ela, ô cabeça dura. Aí você olha, não, essa mulher aqui é uma joia rara. Aleluia. Eu tenho até vontade de falar em língua estranha. É uma preciosidade, é um diamante, glória seja dada ao nome do Senhor. Aí ele vai dar valor, ele vai honrar. Aí ele vai chegar e falar, ele vai falar de boca cheia, essa aqui é minha mulher, essa aqui é minha esposa, essa aqui é a mulher da minha vida que Deus colocou. E vice-versa, é assim que funciona, filhinho. Vamos lá, olha lá, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós cordeiros da graça da vida. Escute, o que é cordeiros? É participantes juntos. Olha o que Pedro está dizendo. Como sendo vós seus coparticipantes da graça da vida. Graça da vida não é salvação aqui. Nesse contexto, o que é a graça da vida? É o matrimônio, o casamento é a graça da vida. Oh meu Deus do céu, isto é, oh meu Deus, olha o que o texto está dizendo. Aqui, conforme já disse, graça da vida não se refere à salvação, mas à bênção de Deus do casamento. Eu não estou falando da bênção de Deus no casamento, eu estou falando que o casamento é uma bênção. Deus está dizendo que o casamento é a graça da vida, para quem é casado, isso é uma bênção. Escute isso aqui, isto é, Deus deu o casamento para o casal cultivar o companheirismo, a unidade, a intimidade e terem uma vida prazerosa para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus vai trocar os líquidos, vai tirar a água incolor, vai tirar o vinagre azedo e vai colocar os sucos de uva, vai dar cheiro, vai dar prazer nesse negócio. Aleluia, para vocês que são casados, e quem não é e quer ser, então levanta a mão e profetiza já. Aleluia, levanta a mão e profetiza os casados aí. Ô, toda a igreja, levanta essa mão aí, meu filho, pelo amor de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus, diga, Deus ministrou sobre a minha vida a sua graça. Eu recebo da parte de Deus a graça da vida. Recebe isso no teu matrimônio, recebe isso, é a graça da vida, não é um negócio empurrado, é desfrutar, é gracioso da parte de Deus. Meu Deus, está pintando um clima aqui dentro, meu Deus, é um clima espiritual, calma, aleluia, aleluia, tem muita graça de Deus aqui dentro desta casa. Meu Deus, Deus está trazendo o significado do matrimônio aqui dentro. Aleluia. Oh meu Deus, casamento não é algo simplesmente carnal, humano, é coisa de Deus, é dado por Deus, é bênção de Deus, é para a glória de Deus. Glória a Deus. Se vocês não se alegram, eu vou me alegrar aqui. Se calar, eu vou gritar mais alto. Olha só. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja só, isso aqui que vocês vão ver é coisa séria. A palavra impedidas aí, gente, as orações impedidas, é a palavra grega ekopto. Olha o que significa essa palavra. Cortar fora, remover. Ter qualquer parte do corpo arrancada. Era usada quando a pessoa tinha uma parte do corpo amputada. Escute, fazer com que deixe... isso significa, fazer com que deixe de existir através do processo de remoção. O casal em discórdia é como uma parte do corpo amputada. E isso reflete na vida espiritual. Quando você se apresenta para Deus em discórdia com a tua esposa, Deus fala, você está amputado por quê? Aí quando você chega diante de Deus amputado, Deus está dizendo, já que você está pela metade, eu não estou vendo o seu companheiro no seu coração.
Como você está pela metade, a sua oração não tem valia para mim, porque é uma oração pela metade. Eu não recebo nada pela metade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. De todo o coração. Escute, essa palavra aí foi usada em Mateus 3,10, quando João Batista diz: a árvore que não produz fruto é o quê? Cortada e lançada fora, no fogo. Ou seja, casal em desafeto, em desamor, não prospera, não dá fruto, não tem resposta de Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui na sua santa e poderosa palavra. Está dizendo que, aleluia, um casal em discórdia aos olhos de Deus é como se eles tivessem amputado. É como se metade do seu corpo você tivesse sem ele, porque os dois se complementam, é metade, metade. Oh, meu Deus. Veja como que a forma como eu vivo, a forma como que eu vivo em família, isso reflete na minha vida espiritual. Isso é refletido. Que Deus possa nos dar graça. Que Deus possa hoje não simplesmente dar, mas é um derramar de bênçãos sobre a vida familiar. Que Deus acende uma chama dentro dos lares. Que toda dificuldade seja solvida, derretida pelo fogo do amor do Espírito Santo, ardendo nos corações. Oh, Deus está desfazendo muitas frustrações. Existem pessoas que nessa área aí têm vivido uma frustração enorme mesmo. Deus está desfazendo essa frustração. Você vai ser feliz nessa área, sim. Encerrando o texto, 5:29. Vou ler todo o versículo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, odiou. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aí vem a pergunta: como o Senhor alimenta, nutre e cuida, sustenta da sua igreja? Como que Ele faz isso? Vou só dar 2 aqui exemplos, porque existem muitos, só nessa parte a gente ficaria todo o estudo aqui, tá bom? E é só um resumo que eu vou dar. Olha que Paulo diz: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado ou alimentado com as palavras da fé. Olha como que Jesus nutre e sustenta a sua igreja, criando-a, alimentando-a com as palavras da fé. O que significa palavra da fé? É a palavra que gera fé, isso é a palavra da fé. É a palavra que você recebe, ela te faz crescer na fé. Então perceba como que Jesus, Ele nutre, alimenta, sustenta a sua igreja. De que forma? Essa palavra aí no caso criado, entrefo, alimentar, ensinar, formar a mente. Ou seja, o que é alguém de mente formada? É alguém maduro. Cristo leva a igreja à maturidade, à vida adulta na sua fé, através da sua palavra. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então uma igreja alimentada, nutrida, vai vencer. Entende? Vai vencer a oposição do mundo, vai vencer as fraquezas da carne. Tudo se vence pela fé. Aí Jesus pega e fala: é por isso que eu cuido da minha esposa. Eu alimento ela com a minha palavra. Eu nutro ela com a minha palavra. Eu sustento ela com a minha palavra. Eu formo a mente dela, conforme a minha mente, segundo a minha palavra. Eu levo ela a um nível de maturidade. Tá certo? E encerrando, outra maneira, isso aqui é um resumo do resumo mesmo, só vou fazer praticamente uma leitura. João 6, 51, 53 a 57. Olha como que Jesus, Ele sustenta e alimenta a sua igreja. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, é o meu corpo, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não bebedes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. O que garante a minha e a sua ressurreição? A comunhão da ceia. Quem não tem comunhão na ceia é porque não tem intimidade com Jesus.
E isso implicará o quê? Na sua salvação. É ele que está dizendo, ó, aquele que come do meu corpo, bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Porque quando eu estou me alimentando de Cristo, eu estou recebendo da própria vida dele. E o que eu recebo dele é que me mantém de pé. Vamos lá? Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha que entrosamento maravilhoso. A minha igreja em mim e eu nela, e vice-versa. Que entrosamento, hein? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo, ó, pelo Pai. Assim que de mim, olha só, assim quem de mim se alimenta, também viverá. Por quem que você está vivendo? Por Jesus. O que te faz viver? O que te faz caminhar? Jesus. Você não pode esquecer isso nunca mais. Por isso que eu digo que a Santa Ceia é a lua de mel da vida cristã. A pessoa, quando comparece na ceia conscientemente de uma vida correta com Deus, em comunhão com o corpo de Cristo, a pessoa está dando testemunho de fidelidade e que ama o Senhor, porque quando nós ceamos, nós estamos dizendo, eu estou aqui esperando, anunciando a tua morte até que venhas. Cada vez que você ceia, você está dizendo, eu creio que tu estás vindo me buscar. E para quê? Aí vamos sair dessa ceia terrena para a ceia celestial. Esse é o clímax, esse é o ápice do nosso encontro com o Senhor. Vai ser a Santa Ceia Celestial que nós vamos tomar com Ele. Hoje, a ceia que nós vemos aqui é só um ensaio. É por isso que eu digo, você nunca mais em sua vida, por motivos banais, sem sentido, não fique fora de um culto de Santa Ceia. Isto é horrível, Questões, como você já sabe, que acontecem de saúde, viagens e tal, ainda vai, mas fora disso não pode haver um descaso. Então, Cristo nos faz desfrutar de toda a sua obra. O corpo aqui fala da obra. O que é se alimentar de Cristo? É desfrutar de tudo aquilo que Ele realizou por nós, por meio do seu corpo. E o que é beber do seu sangue? Beber do seu sangue é ter parte com a vida dele, e isso resulta na nossa vida eterna, que vamos desfrutar com o Senhor. Eu encerro esse estudo para a nossa vida dizendo, o casamento deve ser nutrido, assim como a vida com Deus. As palmas louvam a Jesus.